Bom dia, Fernando. E aí, beleza? Animado para mais uma semana? Você já deu uma corrida hoje, né? Bom dia, Ana. E aí, como é que vocês estão? Animados para mais uma semana começando. Hoje com a participação especial também, um café com disciplina com uma convidada, amiga minha. Daqui a pouco ela tá entrando aí, a Beta. A Beta que eu conheci. Bom dia, Mari. Tudo bem? Bora entrando, galera. Mais uma semana iniciando, mais uma semana animada. Deixa eu avisar aqui a turma que estamos ao vivo. Olha lá na área. Bom dia, Beta. Deixa eu te chamar aqui. A Ana tá animada. Eu vi aqui, Ana, que você postou no grupo que tá frio aí no sul. Tá frio aí, Ana? Bom dia, Alice. Ó, meu cafezinho tá aqui, ó. Bom dia, galera. Cadê a Beta? Já chamei ela aqui. Hoje, olha ela aí. Bom dia. Bom dia, Tudo bem? conectando aqui. Calma Tá me ouvindo aí. bem? Tô. E você? Também, tô te ouvindo bem. E aí, São Paulo tá frio? Não, não tá. Não Não tá. tá Por frio? incrível que pareça. Olha, a Ana falou que tava 5 graus. Eu quero ir lá, eu quero ir. Eu também tô com meu cafezinho aqui. Ó, meu cafezinho aqui, ó. Bora, galera, tamo junto. Que Estamos bom estar iniciando aí aqui. mais um Café com Disciplina. Hoje com a participação especial da Beta, minha amiga aí, tanto da minha cidade, né, do meu bairro aqui, onde eu sou do Espírito Santo, como também minha amiga lá do T180, da mentoria lá do JJ, que a gente participa junto. Foi onde a gente se conectou, foi onde se conheceu. Então, Beta, para a galera te conhecer um pouquinho, vamos começar aí. Fala um pouquinho sobre você, né? De onde você é, o que que você faz, como a gente te conheceu exatamente, né? Então, vamos começar assim. Fica à vontade aí para falar. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, né, pelo espaço aqui da sua galera, dos seus alunos. E tem aluna minha aí também já, Van. Obrigada. Boa. Agradeço, né, Gustavo, essa união, porque realmente a gente não sabia, né, que quando a gente se encontrou pela primeira vez, que foi aqui em São Paulo, a gente não sabia que eu era aí de Vitória, e eu sempre me conecto, né, com pessoas que são da minha cidade. Por quê? Porque eu sinto muita falta, né? Para mim, as raízes, essa questão da essência, da gente saber de onde a gente é, a gente preservar isso é muito importante para mim. Então, eu realmente sinto muita falta. Então, quando eu vejo alguém que está aqui em São Paulo e que é daí, eu me sinto como se eu tivesse um pedacinho de casa, né? Porque eu acredito muito nisso. Até a gente vai falar sobre um tema hoje, que é o nosso autoconhecimento, e uma das coisas que mais importante para mim ao longo da minha jornada foi isso. Foi eu me descobrir e a gente relembrar de quem a gente é, nossa verdadeira essência, nossas verdadeiras raízes, está conectado com a nossa a Tá, que tá aí também. Beijo, tá? Eu vou parando aqui que eu adoro eu Fica à adoro dar um oi pra vontade. galera. Agora eu já conheço os seus rostinhos, já conheço os seus alunos e as minhas que estão aqui. A Tá, a Van, ela é lá de Noronha, acorda super cedo para correr e a Tá, ela é conectada comigo pela espiritualidade também. A gente acorda para rezar o terço logo cedo. E aí, Gustavo, falando Legal. até essa questão da gente ter se conectado aqui, foi nos eventos, né, de empreendedorismo. Então, em plena pandemia, né, enquanto todo mundo lá estava morrendo de medo, e realmente era uma situação muito delicada, mas aí a gente estava o quê? Buscando o nosso desenvolvimento. A gente se conectou através de eventos de empreendedorismo, de imersão, de treinamento, em que a gente ficava lá realmente buscando progredir, evoluir, porque é isso que a gente quer, o nosso valor, né? São valores pessoais. O que é um valor pessoal? Um valor que te move, que norteia a sua vida. Então, se a pessoa ela é movida pelo valor mais da segurança, ela é movida mais por algum valor que ela nesse momento ela
se travou ali, porque ela não vai sair de casa, a gente, independente disso, mesmo diante dessas situações, claro, tomando todas as medidas, naquela época a gente fazia sempre teste, né? A gente estava sempre Uhum. cuidando, prezando pela nossa saúde, mas a gente não deixava de participar desses eventos, de estar ali buscando algo além, porque realmente era um momento que a gente poderia se destacar, justamente porque todo mundo, muitas pessoas ainda não estavam, né? Todo mundo não, mas muitas pessoas ainda estavam estagnadas. Então é importante isso, você está sempre olhando, tendo essa visão realmente da onde você quer chegar. Porque se a gente não tivesse feito nada lá, nós hoje não estaríamos aqui. Então a gente vai falar muito Exatamente. sobre isso hoje, que é essa questão do plantio, né? Do plantio e da colheita, e não ficar querendo resultado. Esperando, né? Parado, achando que vai cair do céu, esperando na zona de conforto, sendo que nosso crescimento, nosso desenvolvimento está fora da zona de conforto, né? Quando a gente coloca a prova, quando a gente vai mesmo pro jogo, né? Beta, fala um pouquinho para ele sobre o que você faz hoje. Eu trabalho eu tenho algumas áreas de atuação, algumas frentes, né? Então, eu atuo prestando serviço tanto na minha área esportiva, que é a minha vida, né? O esporte, a corrida. Então, eu trabalho com algumas marcas esportivas, fazendo algumas ações, muitos eventos aqui em São Paulo, que foi uma coisa que ficou bastante parada aí ao longo desses últimos anos e também por conta disso eu tive uma outra oportunidade, então a outra oportunidade que foi começar as minhas mentorias. Então, eu costumo dizer que, mesmo nesses piores momentos, quando a gente tem uma mentalidade de crescimento e a gente busca expandir, a gente está atento ao que está acontecendo, a gente encontra essas oportunidades. Então, nesse momento que eu me vi sem os eventos esportivos e também sem as viagens, que é uma outra frente também que eu atuo, né, que são as viagens com as corridas, prestando serviço para uma agência de viagens chamada Travel Run, que ela faz aí provas no Brasil e no mundo inteiro. Quando me vi sem isso, eu busquei o meu lado dos meus estudos, das minhas formações, em tudo que eu já tinha conquistado, né, em neurolinguística, em psicologia positiva, tudo que eu já tinha conquistado ao longo dos últimos anos, me desenvolvendo e também estudando para desenvolver outras pessoas, mas não estava colocando isso em prática, justamente por conta de demanda mesmo de trabalho que já era ocupada por outras, por essas outras ações que eu fazia. Mas aí eu me vi nessa situação, com o digital, né, saindo do físico, saindo do presencial, o que eu posso fazer através do digital? Já que a gente não tem mais esses eventos, eu não posso fazer as viagens, o que eu posso fazer através do meu digital? Eu comecei, Gustavo, ajudando pessoas. Então, naquele momento de pandemia, pessoas que precisavam, né, daquele apoio focado na inteligência emocional, que são pilares que eu trabalho. Autoconhecimento, inteligência emocional, disciplina, foco, rotina, a espiritualidade, que é um pilar também do meu trabalho. Então, como que a gente pode fazer um processo de desenvolvimento, né? Que poderia ser ali entre 2 meses, dependendo da pessoa, 6 semanas, 8 semanas, para que a pessoa conseguisse focar nesse momento e não sair daquilo que ela já tinha estruturado para a vida dela, porque muitas pessoas estavam, né, já vinham com uma estrutura de vida organizada, com a disciplina, com foco, mas aí se viram naquela posição de quê? De sem ter o controle Dificuldade, da né? situação, dificuldade sem ter o controle, porque o que mais prejudica o ser humano é isso, é você querer ter o controle da situação. E quando aquela situação que você programou sai do controle, a pessoa não sabe o que fazer. Isso é muito Destabiliza, prejudicial né? e desestabiliza total. E eu, como ao longo desses últimos anos eu vim me desenvolvendo muito, é uma coisa que eu consegui manter. Então eu era como se fosse um ponto de apoio dessas pessoas ali, porque eu no passado eu era assim, eu era extremamente controladora. Então, para mim, Gustavo, assim, eu era totalmente inflexível. Então, se saísse uma vírgula fora daquilo que eu tinha programado. Não, eu programei, então tem que ser assim, né? Só que aí veio a pandemia justamente, entre outras coisas, ao longo, né? A pandemia foi o ápice, mas eu já tinha vindo trabalhando, principalmente essa questão da flexibilidade,
Então é muito importante, as pessoas elas perguntam, né, como que eu faço para colocar em prática os conhecimentos sobre o desenvolvimento pessoal? É, é justamente assim, você olhando para as situações que você vive, quais são aqueles pontos que diante das situações do dia a dia, não só situações como pessoa, podem se tornar sinais e podem se tornar justamente esses pontos para que você tem que trabalhar. Olhar para começar a olhar para você e perceber o quanto que essas situações estão te irritando, estão te tirando do seu controle e de tudo aquilo que você acredita que é certo. Quando você começa a perceber isso, são fatores que te levam a identificar que você precisa melhorar, que você precisa mudar. Então, até falando um pouquinho, né, de como que eu comecei aí nesse processo. Mas então, meu trabalho é com mentoria, tenho mentoria de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, autoconhecimento, inteligência emocional, espiritualidade, que são pilares que eu atuo, e também focados muito nas minhas meninas, as corredoras, que querem melhorar essa questão da mentalidade para ter mais confiança e autoestima, principalmente com autoconfiança e autoestima para praticar o esporte e não se deixar, né, abalar em muitos momentos, é, que muitas vezes é o que eu falo, a gente já trabalha o físico, mas muitas vezes elas não conquistam o objetivo não pelo físico, o físico já está treinado. Cabeça. O que falta é a cabeça, que foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Eu lá atrás eu não tinha essa mentalidade, então eu já tinha treinado o máximo, meu corpo assim não tinha mais força, mas então faltava o trabalho realmente mental. Então é um pouquinho das minhas atividades. Então, é meio que o trabalho de dentro para fora, né? A gente começa ali com autoconhecimento, começa algum aprendizado, começa a melhorar, digamos assim, a mente, né? E o nosso pessoal acaba refletindo no profissional, né? Porque você trabalhando a cabeça consegue que as atletas maratonistas, né, melhorem os resultados, simplesmente por Isso, melhorarem a mentalidade. Então é bem legal. Galera, reforçando, a Beta, ela é atleta maratonista, né? Também influenciadora, trabalha com eventos nessa área e, além de tudo, é mentora de mulheres nessa área da inteligência emocional, como ela falou. Então, basicamente, isso, né, Beta? Você trabalha com mentorias hoje. isso, e assim, isso que você falou é muito importante da questão do olhar de dentro para fora, porque eu levo, através da minha metodologia, através de ferramentas cientificamente comprovadas, através da neurociência, que tudo é fundado, e essas ferramentas elas fazem com que a pessoa ela pratique esses exercícios de autoconhecimento, de autodesenvolvimento para esse olhar. Então, eu não entrego resposta. Uhum. Eu incentivo para que a pessoa ela busque entender através das próprias ações e direciono, né? Então, até a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios do processo de desenvolvimento pessoal, sobre o autoconhecimento, é isso. É a direção que eu indico esse caminho, mas fazendo a pessoa sempre se observar. Por quê? Porque a consequência, Gustavo, seja o objetivo que ela tiver, pode não ser atleta maratonista, pode ser praticante iniciante de corrida, pode ser qualquer, não precisa ser especificamente maratona. Aham. Através das maratonas, eu mudei a minha vida, porque realmente a questão da distância foi um fator decisivo para o meu processo. Mas para muitas pessoas, não. Simplesmente ela estar ali praticando alguma atividade é o que importa. Já é uma motivação a mais. Van, obrigada, Van maravilhosa. Ela está sempre me acompanhando aí nas provas. Onde eu viajo, ela está ali no Rio, né, Van? Beijo para você, obrigada. E eu vejo muito isso, Gustavo, seja na área financeira, seja na área profissional, seja na área do esporte, seja na área da saúde, qualquer área, tudo que você quiser vai ser uma consequência. Então, já tive caso, por exemplo, de cliente que melhorou o faturamento. Por quê? Porque ela começou a trabalhar, olhar, ela achava que o problema dela estava isso, eu não consigo olhar para as minhas finanças. Mas não é questão de não saber olhar para a finança, é questão que ela tinha algum impacto interno, então, na autoestima dela, que ela não conseguia confiar na capacidade que ela tinha de oferecer o serviço dela, o produto dela. E através desse trabalho interno, a gente foi entendendo que sim, você é capaz. E aí, nisso, ela deslancha nessa área profissional e, consequentemente, financeira. Pessoas que procrastinam na área profissional. Ah, Beto, eu procrastino muito. O que será que está acontecendo? Quando a gente vai ver, é um fundo emocional. Às vezes a pessoa ela não tem confiança nela mesma e ela precifica errado. Ela vai lá e passa um valor para o trabalho dela, para o produto dela,
que é um valor que depois ela não quer entregar aquele trabalho. Na hora que ela vai entregar, ela fica assim, meu Deus, é muito sacrifício, que na verdade sacrifício é um ofício sagrado, mas para ela, como ela já começou errado, ela não quer mais nem ter contato com aquele cliente. Então, esse trabalho do olhar interno, ele muda todas as esferas. Legal, Beta. Em relação ao seu processo, por Ah, que que você sim. decidiu lá no início, quando você começou, por que que você decidiu entrar nesse processo do autodesenvolvimento, do autoconhecimento? O que que te fez entrar nisso? Despertar. É, O meu processo, ele foi muito pautado nessa questão. Tem uma palavrinha, né, que chama uma palavrinha mágica aí que causa muito, que traz a gente, porque o ser humano ele é movido pela dor ou pelo prazer. Então são dois pontos. Hoje a gente é movido muito por aquela vontade, aquele desejo de mudar algo que realmente a gente, né, nossa, tô muito feliz, mas eu quero ainda melhorar. Só que a maioria das vezes isso não funciona, porque a gente espera, né, o ser humano ele vai ali até o máximo, é aquilo que a gente estava é o conversando na nossa limite. aula ontem, a gente vai no limite, a gente não vai naquele agora vai, né? Agora vai, eu vou fazer isso, vou mudar a minha vida. Não, a gente deixa para fazer aquele estado do agora basta. Então eu não aguento mais. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu fui começando a perceber, Gustavo, então foi o processo de autoobservação. O que é autoobservação? Eu comecei a prestar atenção. Então por isso que eu falo muito sobre a questão do estado de atenção, o estado de você se auto-observar, de ter atenção, de presença, a palavrinha mágica que eu tenho até tatuada, porque eu amo essa palavra, é o estado de presença. Eu elevava muito uma vida no automático. A minha vida era assim, fiz faculdade, não sabia o que eu ia fazer, fiz o curso que apareceu, e aí depois você começa a trabalhar, e aí você começa a pagar conta, e você começa a ter essa vida de adulto, que é isso, acordar, pagar conta, e o que me salvava ali na minha rotina era a minha atividade física, que eu sempre fui muito dedicada para minha atividade física. Então, se não fosse atividade física, eu poderia ter tido já um colapso lá atrás, né? Com 20 e poucos anos, com 18, 19 anos, eu tinha ali colesterol acima de quase 400, 350, né? Assim, a médica até se assustou na hora que me viu, porque eu era uma pessoa que eu vivia na academia. Só que o resto da minha rotina era essa, era de insatisfação. Então, o meu processo iniciou aí, através de eu começar a prestar atenção nas minhas, nos meus pensamentos, nos meus comportamentos, nas minhas atitudes, nos resultados que eu tinha, sempre os padrões de pensamento, de comportamento, sempre sabotadores, sempre limitantes, sempre vitimistas, situações que eu olhava para o meu redor e achava que alguém me devia algo, que por eu ser boa naquilo que eu fazia, eu merecia um reconhecimento. Não, mas eu sou muito boa aqui, tá? Mas ser boa era minha obrigação. Então eu comecei a perceber o seguinte, cara, o que é isso, né? O que eu tô fazendo comigo? Eu não sabia, Gustavo, o que fazer para mudar, mas eu comecei a identificar que tudo que eu vivia era consequência do que Das eu plantei para ações. mim, do que eu plantei para mim, poxa, né? Então assim, o que eu tava a área que eu tava trabalhando, foi eu que decidi, ninguém me mandou, ninguém me obrigou. E aí começou a vir aqueles estalos. Então não foi realmente um processo de autoobservação e foi de dentro isso. Não foi ninguém que me chamou a atenção. Aliás, realmente é até difícil você entender alguém te dando um sinal. Porque as pessoas, elas te falam. Não, Beta, olha, a vida é feita de escolhas. Olha, você está indo por esse caminho, mas você que escolheu. A gente, quando a gente está afundado ali naquela lama, a gente não consegue ver o que as pessoas estão dizendo, porque a gente não tem essa mentalidade. A nossa mentalidade ainda é muito fraca, muito limitada para poder perceber e entender esses sinais. Até estava lendo hoje, antes de começar a live, né? Eu sempre ouço o evangelho, sempre medito no evangelho do dia, na palavra de Deus, e hoje o evangelho está falando exatamente sobre isso. Jesus falando, eu não vou enviar, as pessoas pedindo um sinal para ele. Ele falou, eu não vou enviar sinal nenhum. Quem está me pedindo sinal vai ficar sem sinal. Porque o que ele quer dizer com isso? Que os sinais já estão dados, já estão em toda parte. Somos nós que não estamos com olhos abertos para enxergar os sinais. Então nós temos os sinais abertos,
Nós temos sinais a todo tempo. Somos nós é que estamos com o olhar fechado. Nós não queremos ver, nós não queremos enxergar. Então, isso ia acontecer comigo. Eu estava olhando para o lugar errado, ou estava com o olho fechado, sem enxergar aquilo que era mais importante, a minha vida. Eu não estava olhando para aquilo que era mais importante para mim, né? Nossa, eu não gosto nem de falar, senão eu começo a chorar aqui, porque o Gustavo sabe que eu sou chorona, né, gente? Eu entro nas aulas dele e começo a chorar. Aí entro na live, aí, ó, Fica à tá vontade. com... Daqui a pouco tô eu aqui chorando. Toma água, peraí. Mas é porque eu entro nesse tema e me causa realmente emoção, porque eu lembro de tudo. Impressionante. E porque foi realmente um processo muito transformador. E eu amo falar sobre isso, porque a transformação é que faz com que a gente se liberte, né? Quando você se dá conta, cara. Quando você se dá conta que você olhar para a pessoa que você quer se tornar, você começar a ter essa visão de longo prazo, né, Gustavo? Porque olhar para frente não é você ficar ansioso pelo futuro, é você ter essa visão, que é uma coisa que eu A também nunca direção, né? tive. A visão da onde você quer chegar, né? Para onde você está indo, cara? Porque Deus, ele não trouxe a gente aqui nesse mundo para a gente permanecer estático, para gente. A estagnação é antinatural. Ele não trouxe a gente aqui para você ficar parado. E eu sempre fui uma pessoa de muita fé. E aí eu comecei também a me deparar com a minha fé. Realmente a minha fé era uma fé que não estava me movendo a lugar nenhum. Porque a fé, ela te move, a fé ela move montanhas, ela te move para onde você quer chegar, mesmo sem saber onde você está pisando. E o meu problema era esse. Eu era muito controladora, então eu queria saber que eu tinha um chão para pisar. Mas a fé ela não é assim. A fé é para você pisar mesmo sem saber que tem um chão ali, mas sabendo que você está fazendo por onde e que Deus ele não vai te deixar. Quem é movido pelos passos da atitude, da ação que está em movimento na vida, que não está se deixando levar pelo acaso, não tem o que temer, porque Deus ele vai colocar esse chão. Então você pode colocar o seu passo primeiro, mas é uma coisa que eu Confiar, nunca né? fiz. Eu nunca fiz isso. Minha vida era sempre extremamente milimetricamente controlada. Eu só dava o passo se eu soubesse que tinha um chão. Isso não é fé. Então eu não tinha fé nenhuma. E eu tinha uma força muito grande, que era a minha força de assinatura, né? Que era a espiritualidade. Eu estudo muito sobre força de caráter, que é uma das ferramentas da psicologia positiva. E quando eu comecei a entender isso e a olhar para isso e a estudar isso, eu percebi que eu não usava essa minha força. Então foi muito do que a gente falou na nossa aula ontem, né? Na sua aula. Que eu falei, gente, olha, é muito importante a gente sempre ter essa perspectiva de pensar naquilo que a gente tem de bom, porque a gente normalmente não trabalha o que a gente tem de bom. Ponto forte. A gente não acessa isso. A gente faz aquilo que a gente aprendeu ali no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e a gente se torna bom naquilo que a gente faz. Porque normalmente, óbvio, se você faz todo dia a mesma coisa, normalmente você vai Fica ficar bom bom. naquilo. Mas e se você se pergunte, e se você ficasse bom naquilo que você já é bom? Imagina a potência que você ia ser, né? A excelência que você ia alcançar. E é para isso que Deus nos trouxe aqui. Deus nos trouxe para a gente fazer aquilo que a gente tem de melhor para agradar Ele em primeiro lugar. Então a gente tem que parar de pensar em agradar as pessoas, que é o que a gente faz muito na nossa vida. Agradar só as pessoas que estão ao nosso redor. E esquece de agradar a Deus, que nos trouxe aqui para a gente dar o nosso melhor de acordo com as ferramentas que Ele já nos deu, de acordo com aquilo que é intrínseco, que é a nossa essência, mas que a gente não olha, porque a gente está muito preocupado com o mundo, a gente está muito preocupado com a carne e não com o espírito. A carne é o quê? É você ficar olhando para o mundo, é você ficar olhando para a profissão, é você ficar olhando para aquilo que dá dinheiro, é você ficar olhando para coisa, para aquilo que as pessoas estão falando que foi o que aconteceu comigo, que é a profissão do ano. É isso, Fica no automático, né? Dentro no da caixinha. automático. Exato. Ah, o pessoal está É. participando bastante. Que legal, Então gente. aí, Muito estão feliz. presente. Beto, é muito legal isso que você falou, né? Porque nossos processos, não só os nossos, mas também de todas as pessoas que despertam, é bem parecido, né? É o incômodo que a gente encontra no momento da vida, uma dor, digamos assim, e a gente Sim. quer um algo a mais, quer melhorar, quer progredir, e a gente se sente perdido, só que a gente vai atrás ali do como eu posso melhorar, o que que eu preciso fazer,
e a gente vai conhecendo novas pessoas, vai conhecendo, digamos, ferramentas, e a gente começa a modelar isso, começa a colocar em prática, e a gente começa a se libertar. O meu processo é bem semelhante, assim, do início, né? Lá em 2019, quando eu decidi que eu queria crescer, que eu queria mudar, porque eu estava incomodado com a minha situação do momento. Tipo assim, igual você falou do trabalho. Eu era bom no que eu fazia, porque eu sempre fazia. Mas não necessariamente era o meu talento ali, que eu estava Sim. nato fazendo, né? Sim. Então, quando a gente começa a perceber no que a gente realmente é bom e começa a praticar aquilo, a gente se destoa, né? A gente fica Sim. melhor ainda. Então, é um pouco da percepção do querer, né? Outra coisa, é muito difícil, igual você falou, é a gente querer ajudar alguém que não quer ser ajudado. Essa pessoa precisa dar o primeiro passo, querer mudar. Porque senão, ela só vive ali naquele automático dela, fica ali naquele dia a dia, sem melhorar, né? Porque, igual você falou, a Sim. mensagem, os sinais estão aí o tempo Sim. inteiro, ao nosso redor. Só que a gente precisa querer, digamos, entender, querer escutar para assim progredir, para assim crescer. Então é bem semelhante o nosso processo, como de todas as pessoas que despertam, que buscam o próximo passo, Sim. né? Então é Sim. legal isso, essa comparação assim de semelhança, analogia entre os processos. Olha a Ana aí, a Ana Patrícia, que estava ontem com a gente também, né? Beijo, Tava na Ana. aula com a gente. Linda. Ô, Ana tá Gustavo, isso aí, que você tamo falou, junto, Ana. cara, isso que você falou é muito importante a gente sempre pontuar isso, né? Eu comecei através da autoobservação, é muito importante isso. Até acho que você é a próxima pergunta aí que a gente vai estar batendo um papo aqui, mas é importante dizer, deixar claro aqui. Chega uma hora que a gente não vai sozinho. Então a gente começa a despertar, a gente começa a ter essa questão de identificar esses pontos de dor. Só que aí é o trabalho, né, que entra que a gente faz hoje. Depois eu busquei ajuda, porque até um determinado momento, que a gente vai falar mais pra frente, mas até um determinado Se momento conseguir eu consegui, sozinha. consegui sozinha, mas depois não tem condição mais da gente sozinho. Por quê? Porque fica um processo muito limitante. Você não consegue, você não consegue buscar essa direção, olhar tão lá para frente. Você consegue olhar até seu próximo passo, né? O nosso próximo passo. Você sabe o quê? Que você quer sair dali, mas você não sabe todo o caminho. E é muito importante a gente olhar só o próximo passo. A gente não pode olhar a estrada toda, porque senão a gente tem medo. Né? É muito importante a gente olhar só o próximo passo, porque aquela estrada toda, pra gente que está começando, é muito desafiadora. Desafiador. A gente fica morrendo de medo. Só que por isso que é importante a gente ter alguém pra gente guiar. Porque quem tá lá no final da estrada já consegue enxergar a luz do fim do túnel. A gente às vezes ainda não consegue enxergar. Opa! A gente às vezes não consegue enxergar essa luz. E a pessoa que tá lá na frente já não Sim. enxerga. Então, muito importante a gente ter alguém pra guiar a gente, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, que é extremamente importante esse papel do mentor nas nossas vidas. O mentor, ele te guia e ele te Traz aponta a essa clareza, direção. né? Traz a Traz a clareza. clareza, mostra o direcionamento, vai aqui. Porque ele basicamente já passou pelaquela estrada, né? Por aqueles problemas, já se Exatamente. libertou daquilo. Então, uma coisa, por exemplo, é a gente olhar daqui para lá e ele olhando de lá para cá, né? Porque a gente Sim, está indo numa estrada, num caminho que a gente ainda não conhece. Então a gente sente isso, um desafio. Mas como ele já passou por aquele caminho, tá olhando para trás, ele fala: vem, pode vir. Eu já passei, pode vir então, vir isso. nesse caminho. Então É isso que é igual, importante. é igual o roadmap, quando a gente pede para a pessoa, né, se colocar naquela posição. Imagina onde você quer estar. E aí você dá um passo antes. O que você fez nessa jornada? Uhum. E um passo antes. Então a pessoa começa a olhar já do ponto onde ela quer estar. Só que quando você está no começo do seu processo, você não se coloca, às vezes você não consegue nem se colocar nessa posição onde você quer estar, porque você ainda acha que é muito distante da sua Sim. realidade. Não, mas como que eu vou chegar lá? E a gente, olhando de lá, a gente fala, não, confia que você vai, então já se imagina lá. E aí você traz essa confiança para a pessoa. Inclusive, eu falo muito com as minhas alunas isso. Às vezes elas vêm com alguns medos que eu olho assim e falo, gente, às vezes eu falo assim, não, calma, pode passar. É como se você falasse para a pessoa, não, pode se jogar nesse buraco aí, se joga que você vai conseguir sair. E é até legal isso, porque é importante também dizer que a pessoa precisa, às vezes, cair. Porque senão, Gustavo, a estrada ela não é maravilhosa. Não significa que a gente está no caminho com ela, dando a mão, que a gente não vai deixar a pessoa cair. Não, eu deixo.
Porque muitas vezes a gente caiu Aprendizado. e a gente só aprendeu porque a gente caiu. Quer dizer, não significa que você vai tirar a pessoa dali. A pessoa às vezes tem que cair sim, porque aquilo ali é importante para ela fortalecer essa mentalidade, dela saber que ela vai cair e vai conseguir levantar. Isso é extremamente importante. Não é uma, digamos, uma linha reta, né, de ascendências, assim. Ela é de altos e baixos, né? A gente vai construindo. É bem isso mesmo que você está falando, Beta. Tem que sentir, tem que fazer parte do Sim, processo do aprendizado, né? E virar nossa bagagem. sim. A sua principal dificuldade, acredito que você já falou, né? Os desafios que você teve no início do seu processo, como que você conseguiu progredir. Mas qual é o seu principal aprendizado da sua jornada até aqui? Eu acho que o principal, não são tantos, mas o principal aprendizado, é, eu acredito que seja a gente se tornar capaz, Gustavo, de você olhar para você. Deixa eu tentar colocar em palavras. É É você difícil, né? olhar. É difícil, porque assim, é difícil de explicar, é porque é fácil de sentir. Né? Uma coisa Sim, que é você olhar para você e você saber que você tem esse controle da sua vida, mas não o controle de querer controlar as etapas da sua vida, mas você saber que vocês têm o domínio, que a sua vida ela é sua, que você é capaz de fazer, de mudar a sua trajetória, que você é capaz de viver, de sentir orgulho de quem você é, de olhar para a sua jornada e você entender que você foi capaz, foi o responsável por ter mudado, ter feito esse processo de transformação e ter chegado onde você quer estar, mesmo sabendo que você ainda não está onde você quer, mas que você já não é a mesma pessoa que você começou. Então é você olhar cada dia da sua vida sabendo que aquele seu passado, ele hoje são memórias, que você não tem aqueles pontos de dor por aquele sofrimento que você viveu, mas sim virou uma emoção como eu senti aqui hoje. É você olhar para trás e você não ficar sofrendo por aquilo que você passou, mas você ficar ter esse sentimento de felicidade, sabendo que você foi responsável pelas mudanças e pelo seu progresso, sabendo que você está cumprindo com aquilo que Deus te chamou para fazer, que é mudar a sua vida, ter uma perspectiva naquilo que para onde você quer ir, porque é o que eu costumo falar, Gustavo, assim, essa palavra para mim é muito importante, é perspectiva. O que é perspectiva? É como se fosse uma esperança, mas não a esperança de você ficar esperando as coisas acontecerem, mas sim de saber que independente de como as coisas estão hoje na sua vida, elas não são estáticas. É você entender que por pior que seja o momento que você esteja vivendo, você entender que você pode mudar. Esse é o principal aspecto, eu acredito que é o mais importante. É você saber que esses altos e baixos, eles são passageiros. Que assim como as coisas ruins passam, as boas também passa. também passam. Então, você não tem que transformar aquele momento aquela alegria, em aquele entusiasmo, aquela euforia, em algo definitivo e falar assim, meu Deus, eu não quero que isso acabe. Não, porque aquilo vai acabar porque você vai vivenciar algo ainda muito melhor. Mas que você não tem que ficar esperando aquele algo muito melhor vir. Você tem que fazer com que o seu hoje seja o seu melhor. Então, você aprender a não ficar presa na sua mente. O que é ficar presa na sua mente? É você ficar pensando no passado e nem focado no futuro. É você vivenciar com No presente clareza, mesmo. vivenciar com clareza e com direção o seu momento presente, aquilo que você está vivendo hoje. Essa direção daquilo que você quer alcançar depende desse passo que você está colhendo hoje. Então, o que eu vou fazer para o meu dia? O que eu vou fazer para que aquilo que eu quero viver se transfigure numa realidade, mas que a partir daquilo que eu faça hoje. E aí, sempre fazendo isso, né? Buscando a nossa excelência. E o que é buscar a nossa excelência, Gustavo? É aquilo que a gente já conversou hoje. É a performance. A performance, ela vem através daquilo que eu foco, naquilo que eu sou boa. Então, olhar para mim sempre com esse olhar de fortalecer os meus pontos positivos, porque defeitos todo mundo tem.
Então, não ficar focada naqueles nossos pontos fracos. Nossos pontos fracos, gente, a gente tem que sempre que lembrar e tem sempre que pensar que são as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas, e que é muito importante comentar isso, né, Gustavo? Porque às vezes a gente se martiriza muito, eu gosto sempre de falar isso, para a gente não se martirizar pelos nossos erros, pelas nossas fraquezas, porque os nossos pontos fracos, gente, eles são capazes de nos mover, mas lembrando que a gente vai trabalhar eles para minimizar o impacto deles na nossa vida, não sofrer por eles. Eles fazem parte de quem a gente é. Nós somos luz e sombra. A gente não tem só ponto positivo. Ponto positivo é para fortalecer ao longo da nossa jornada e para a gente se tornar ainda melhor. Mas aqueles pontos fracos, você vai ter que aprender a lidar com eles. Eles não vão sumir. Então, não fique querendo que eles sumam da sua vida. Então, um grande aprendizado também que eu tive, que foi muito importante para mim, foi isso. Eu entender a minimizar os meus defeitos, porque eu tinha muito isso. Eu tinha muita briga interna contra esses meus maus comportamentos. Mas os meus maus comportamentos, eu preciso entender que eles também fazem parte de mim. Ele também é a beta. A beta não é só luz. Então a gente tem que aprender a lidar com os nossos defeitos e também, Gustavo, fazer com que as pessoas ao nosso redor, né, é um dos pontos que me ajudou muito no meu relacionamento, por exemplo, porque tudo é construção. Então, seja na área profissional, seja na área pessoal, seja na área de relacionamento, a pessoa com quem a gente está aí, nosso cônjuge, né, o nosso familiar, muitas vezes, a gente vai construir um relacionamento melhor fazendo com que a outra pessoa entenda também que você tem esses pontos de fraqueza, mas que você vai aprender a minimizar esses pontos de fraqueza naquele convívio, né? Sabendo que aqueles momentos de vulnerabilidades, eles vão existir, mas que você não vai deixar eles sobressair, que você vai estar sempre tentando fazer com que esses pontos, essas vulnerabilidades, elas você aprenda com que as pessoas também entendam esse lado seu e você, a partir do momento que você tem esse autoconhecimento, a gente também falou um pouquinho sobre isso ontem, entender melhor esses pontos de fraqueza do outro, porque você vai se colocar naquela posição de que você já consegue ter esse olhar com mais empatia para esse ponto de Empatia. dor do outro, né? Você já consegue lidar com esse ponto de dor e ponto de fraqueza que é seu, mas às vezes o outro ainda não consegue lidar. Então é você que é responsável por olhar para esse ponto de fraqueza que o outro tem e que às vezes ele ainda não consegue lidar muito bem, mas você já consegue olhar e falar, poxa, eu já passei por isso, né? Então deixa eu me colocar nessa posição, né, de eu olhar para ele, para essa pessoa que está ali do meu lado e entender que ele está passando por uma situação que às vezes ele não consegue enxergar essa luz no fim do túnel. Então, a gente que já Uhum. passou, a gente se colocar naquela posição também de olhar e entender que aquela pessoa ainda está caminhando. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente que já passou ali, a gente não consegue ter mais esse. A gente quer tanto ajudar, né? Que foi aquilo que você falou, só ajudar quem quer ser ajudado. A gente já passou por aquilo, então pra gente se tornou mais fácil. Então a gente quer que a outra pessoa também venha com a gente, mas não. A gente precisa muito entender o momento de cada ser humano que está ao nosso redor. Isso é muito importante, essa empatia, de olhar e entender que aquela pessoa ainda está começando aquela jornada. Então, sempre se colocar naquela posição, né, Gustavo, de aprendiz. Ter a humildade de olhar para o nosso próprio processo e falar assim, aquela pessoa ainda está naquele ponto A e não chegou no ponto B. E outra coisa, nós temos vários pontos B ao longo da nossa jornada. A gente já chegou em um, mas aí a gente vai mais um pouquinho. Por quê? Porque a gente já caminhou. Então, quando a gente já caminhou, a gente já sabe que é possível. E quem está Uhum. começando, às vezes, ainda não consegue ver que é possível. Então, cabe a nós olhar para essa pessoa e falar: é possível, vem, né, trazer essa confiança, trazer essa esperança, trazer essa perspectiva, essa visão na vida dessa pessoa. E porque muitas das vezes o que impede essa pessoa de se movimentar é o medo de agir. É o que aconteceu comigo. O medo estava sempre muito presente, né, ao longo da minha trajetória, ao longo da minha jornada. E a partir do momento que eu fui caminhando, eu entendi como me blindar através desse medo, porque o medo ele vai sempre existir. Mas eu não posso me deixar paralisar por ele, que é uma coisa que eu fazia muito, Exato. Gustavo. Eu não, eu sempre, eu nem tentava. Eu era daquelas pessoas que eu tinha medo até de tentar. É bem isso mesmo. A questão do tipo, uma coisa é,
Para exemplificar isso, né, é a questão do empreender. A Sim, gente acha que a gente precisa ter um emprego, que a gente precisa trabalhar para alguém, que a gente precisa ter um salário. E na verdade, não. A gente também pode empreender. A gente também pode ter uma empresa, começar algo sozinho e, digamos, ter funcionários. Então, isso é uma coisa que a gente muito tem medo de desbravar isso. Só que a partir do processo que a gente se colocou à prova, foi aprendendo, foi adquirindo autoconhecimento, colocando em prática, gerando pequenas atitudes, a gente vai construindo isso e vai vendo que é possível. Então, por isso que é importante, por exemplo, ter pessoas na nossa frente que deem clareza, direção, que já sim, passaram pelo processo e ajudam a gente a construir isso. E ao mesmo tempo, né, que a gente vai aprendendo, a gente começa a ajudar quem está vindo. Então, pensando exato. ali, digamos, em, sei lá, faixa de judô, faixa branca, faixa azul, faixa marrom, faixa preta. Um faixa preta ajuda a gente que tá, sei lá, uma faixa azul, uma faixa outra cor. Só que a gente que é faixa, digamos, azul, faixa outra cor, a gente consegue ajudar um faixa branca, porque a gente acabou de passar pelo Sim, processo. Então a gente, ao mesmo tempo que a gente começa a crescer, começa a evoluir, a gente começa a ajudar quem está vindo. Então isso é exato. importante, porque ao mesmo tempo que a gente está aprendendo, a gente está ensinando. E quanto mais a Sim, gente ensina, mais a gente aprende, melhor a gente fica. Então a gente reforça o processo. exato. Então isso é importante também nessa caminhada, Sim, né? dentro disso, eu gostaria só de trazer um ponto muito importante, que eu costumo fazer muita analogia com a metamorfose. É, a metamorfose é o quê, né? Eu tenho também até um dos símbolos do meu trabalho é a borboleta. Por quê? Ela tem um processo muito significativo para mim, porque em muitas fases da vida nós ainda somos lagarta e outras áreas nós já somos borboleta. Então, nós nunca estamos suficientemente prontos. Aquilo que nós podemos ajudar alguém, Gustavo, em outra área nós precisamos de ajuda. Então, essa é a humildade. E eu, como atleta Reconhecer, amadora, né? eu, eu olho muito isso através desse lado, até do empreendedor. Eu gosto muito de fazer analogia do empreendedorismo com o esporte, né? Com a corrida, que é o meu esporte. Então, o empreendedor, que tem a palavra dor, é a mesma coisa que o corredor. Corredor tem a palavra dor. Por quê? Quando eu tô ao lado de atletas profissionais, que nem esse final de semana, eu estava correndo com uma atleta olímpica, que correu Olimpíadas de Londres, do Rio. Ela Legal. deixou um treino dela, ela maratonista, Adriana Aparecida da Silva, ela deixou o treino dela para fazer um treino comigo. Né? A gente fez ali uma volta na USP e ela, 7 quilômetros, depois eu fiz os educativos com ela. Ela, para correr um treino comigo, que é uma amadora, num ritmo bem mais fraco que o dela, ela deixou a humildade. Então, estou sempre em processo de aprendizagem com pessoas que são melhores do que eu, que é extremamente importante a gente se colocar em ambientes que nos motivam, e que nos fazem lembrar que existe sempre alguém melhor do que a gente, porque nesse mundo, né, as pessoas elas têm muito isso de se colocar em posições que são melhores que os outros. Isso não existe, porque a gente está sempre em processo de aprendizagem. E essa questão do empreendedorismo, eu trago, é uma das áreas da minha vida que eu só consegui fazer essa transição de carreira depois de trabalhar anos na iniciativa privada, né, no mercado corporativo, na CLT, através do esporte. O esporte me incentivou muito, porque os aprendizados que eu coloquei através do esporte, como resiliência, como fortalecimento, né, da minha mentalidade, eu coloquei isso dentro do meu empreendedorismo, porque eu nunca fui uma pessoa que eu me considerava capaz de empreender. Eu sempre tive muito medo porque é uma coisa que você entrega. Então, para você entregar um serviço que é seu, você tem que ter muita autoconfiança. Porque é você que vai fazer todo o processo. No caso, eu faço hoje, né? Todo o processo desde a venda, desde a prospecção do cliente até a entrega. Então, você colocar tudo, organizar tudo isso, é, não é fácil. E você se colocando ali à prova. Porque quando você entrega um serviço ou um produto que é de outra pessoa, quer dizer, a gente empreende, mas a gente empreende dentro da empresa. Então, por que não empreender para você mesma? Então, esse processo do empreendedorismo é algo que te tira da zona de conforto todo dia. Todo dia para você se colocar, principalmente no digital, Gustavo. Quem trabalha com digital é extremamente, é uma pessoa extremamente resiliente. Porque você está aqui, ó, colocando a sua cara a tapa na frente de outras pessoas, não é fácil. E isso, né, o trabalho como influenciadora também me ajudou muito, porque
você é taxado como blogueira, você é taxado. Até hoje eu recebo haters, né, que falam, né, onde estiver blogueira, eu vou estar ali atormentando a vida da pessoa. Por quê? Porque a pessoa que está na No, arquibancada a pessoa que está ali na arquibancada e ela não quer se colocar a cara a tapa, igual a gente está aqui na live, na frente de pessoas que vão dizer que às vezes, né, você está aqui, você está falando besteira, você é isso, você é aquilo, é que tem muita gente, é que tem pouca gente, tem sempre alguém para criticar. Então essas pessoas estão sempre dispostas a atacar, sempre dispostas a falar algo, por quê? Porque elas não estão aqui para fazer o que a gente está fazendo. Então aquela pessoa que te critica, mas que nunca construiu nada e que tem medo, que tem tudo isso que a gente falou aqui, que tem os medos, mas também que não quer pedir ajuda, que não foi humilde o suficiente para pedir ajuda como nós pedimos e que nós estamos sempre pedindo, né? Porque eu sempre permaneço sempre atrás de pessoas para me ajudar, igual você também, né? Através de posicionamento digital. Nas áreas que eu não sou boa, para que eu vou ficar, gente, tentando fazer algo que eu não sou boa? Não, eu não posso gastar energia naquilo que eu não sou bom o suficiente. Eu preciso colocar energia e foco, atenção, naquilo que eu sou bom. Naquilo que eu não sou tão bom, eu peço ajuda e peço para alguém fazer por mim. Por exemplo, o Gustavo, ele me ajuda muito nas áreas que ele é melhor que eu. É claro, assim nós somamos as nossas forças. Para que eu vou ficar desperdiçando minha energia em algo que eu não sou tão boa, enquanto que ele é melhor do que eu? Então, para isso que a gente tem que se unir, né? exatamente. Uma coisa que fica aqui de reflexão, a gente nunca, a gente comentou ontem, a gente nunca será criticado por quem faz mais do que a gente, né? A gente sempre é criticado por quem faz menos. Às vezes por inveja, às vezes pela pessoa ter o desejo de fazer aquilo e não consegue, por alguma limitação, mentalidade. Então isso é importante, é relevar também as críticas, aprender a absorver o que é importante para você melhorar, aquela crítica que te faz melhorar ou aquela crítica que é irrelevante, né? Então isso é um Sim. processo de aprendizado também. Não é fácil muitas vezes, mas é muito da questão do autoconhecimento, da autopercepção, da gente entender. Essa crítica é para eu poder melhorar ou essa crítica é relevante só para me denegrir? Então, isso faz parte do nosso processo também de Isso. percepção, né? E isso, por isso que é muito importante a inteligência emocional, porque muitas vezes eu tô falando aqui como se fosse fácil, gente, mas não é não, porque Não. muitas vezes isso me abalou muito. É porque ao longo, exatamente isso que o Gustavo falou, ao longo da trajetória, eu já tô aqui na internet só no Instagram desde 2012, acho que 2013, acho que vai fazer uma década já, cara. Então é você ficar ali dando essa cara a tapa. Então nenhum processo desse foi simplesmente assim, chegou uma crítica, não me abalo. Não, não é assim. Só que você ficou calejado ao longo do caminho. Então, por você. E aí, através. A primeira crítica você apanha, aí você sofre. Aí depois você fala assim, cara, eu não quero mais sofrer, o que eu faço? Aí você vai buscar ajuda. Então, eu trabalhei minha inteligência emocional, que é o que eu faço hoje também com as alunas, para que elas consigam hoje absorver de uma forma um pouco menos desafiadora. Porque muitas vezes a gente ainda vai abalar, mas a gente não vai cair, a gente não vai ir ali para o fundo do poço, a gente vai levantar e se erguer com mais facilidade. A gente vai trabalhar isso de uma forma menos desafiadora. Você vai ali olhar aquilo e vai ter uma construção, um modelo mental mais apropriado, porque você treinou, né? O sucesso é treinável. Então, ali, ó, o sucesso é treinável, tá ali É, atrás tá do aqui, ó. Gustavo. Então, você treinou sua inteligência emocional e sua habilidade emocional para você sair, saber, né? Saber caminhar ali dentro dessas Lidar com a situações, situação, né? lidar, exato, É basicamente isso, né? É um processo que a gente passa, é um aprendizado. exato, E acredito, Beto, aqui sobre os benefícios, né, desse autoconhecimento, de todo o processo, a gente comentou todo sim, esse aprendizado, né, os benefícios disso. Mas sendo mais específico agora, falando de disciplina. O que é tá. disciplina para você nesse processo inteiro? Todo esse processo, né? O que representa para você a disciplina? Olha, Gustavo, para mim, disciplina eu costumo dizer que é meu estilo de vida. Né? O que é disciplina para mim? Disciplina é meu estilo de vida. Simplesmente isso. Por quê? É até fácil falar, porque na verdade eu sempre tive, desde criança, eu sempre gostei de esporte, sempre fiz ali, né? Eu sempre fazia atividade física, sempre jogava na escola, nunca era essa pessoa que fugia dessa parte da atividade física, de jogo, da educação física, eu sempre gostei, mas eu sei que é muito difícil para muitas mulheres, principalmente.
Então, mas aqui a gente não precisa falar da atividade física. Eu gosto de trazer o exemplo da atividade física porque foi uma das ferramentas que me ajudou a ter disciplina. Então, no meu caso, sempre esteve muito conectado com a atividade física. Na minha vida, a presença do esporte foi sempre muito grande. Então, sempre fiz, desde criancinha, pratiquei tudo quanto é tipo de esporte. Inclusive, isso era uma coisa do meu pai. Meu pai, ele serviu o exército, ele era militar, então ele tinha essa coisa, né, da questão da disciplina. Então, eu cresci com isso dentro de casa. E ele sempre falava, você vai praticar esporte. Mesmo que você não goste, você vai praticar para você entender se você gosta ou não. A gente, é igual comida. Ah, eu não gosto de verdura, mas você comeu? Não, então vai lá e experimenta. Então, eu sempre fui meio que obrigada a ir lá então, vôlei, vai lá, faz um semestre de vôlei. Não gostou? Sai. Mas você, isso é muito importante. Então, é uma das coisas que eu ensino muito para as pessoas. Pratique algo. E aí pode não ser o esporte. É porque eu puxo sardinha pelo esporte. Eu Mas acredito que o você. esporte é muito importante para a disciplina, né? Exato, mas você pode ser um hobby, né, Gustavo? Então, por exemplo, assim, Sim. leitura. Gosta de ler? Pratica a disciplina através da leitura. Então, todo dia você vai se comprometer a ler tantas páginas. Gosta de tocar instrumento? Pratica um instrumento. Você gosta de, tem habilidade, procura suas habilidades, gente. Busque os seus talentos. Tem pessoas que têm muita facilidade, por exemplo. Vou dar um exemplo para você. Uma coisa que eu sempre tive muita habilidade para idioma. Eu amo idioma, então eu gosto de falar, né? Eu sei falar inglês, espanhol. Eu sempre busquei muito esse, porque eu trabalhei anos na indústria hoteleira. Então eu era obrigada a atender clientes de todas as partes do mundo. Então, ali, pelo menos o inglês e o espanhol, eu sempre me garanti. E como que eu comecei a aprender isso? Ouvindo música. Então, assim, gosta de idioma, tem facilidade? Busca ali, você começa a ouvir um filme sem legenda, ou cantar, né? Busca ali ouvir música e entender o que ela tá falando, qual é essa letra. Eu lembro de música que eu ouvia há mais de uma década e eu nunca mais esqueci. Então, busque algo que você tem facilidade para você começar a praticar essa sua disciplina. Porque senão vai ficar uma coisa muito torturante, entendeu? Então, a disciplina para mim é um estilo de vida porque eu comecei com algo que eu gostava. Então, foi fácil depois transferir essa atividade, que é essa disciplina, para outras áreas da vida que eram coisas, às vezes, que eu não gostava tanto. Então, por exemplo, hoje eu preciso vender, que é uma coisa que eu faço por mim mesma, que é um processo que envolve o meu negócio. É uma Uhum. área do meu negócio, que é a área de vendas. Mas a prospecção de cliente não é uma coisa que eu gosto tanto, né? Porque eu gosto de me comunicar, mas eu gosto o quê? De entregar o meu serviço. Eu gosto de ter contato com a minha aluna, de estar dando a minha mentoria. Mas às vezes no iniciozinho ali, naquele primeiro contato, de fazer a venda em si, não é uma coisa que eu tenho tanta habilidade. Então, como que eu faço para ter essa disciplina para a venda? De todo dia fazer minha prospecção? Através de algo que eu já pratiquei, primeiro com algo que eu gostava, que são os meus hábitos, que são a minha rotina. Então, busque algo que você gosta, né? Então, busque rituais. Qual que é um ritual que você gosta ali de colocar na sua manhã? Às vezes, fazer uma leitura matinal, colocar ali, quem gosta quem é uma pessoa espiritualizada, gosta, né? Igual eu falei, já acordou, você fazer ali afirmações positivas no seu dia, você trazer essa disciplina para você mentalizar, fazer a mentalização do seu dia, de buscar um dia com tudo que você quer alcançar, com todos os objetivos, escrever. Tem pessoas que gostam de escrever. Então, se você é uma pessoa boa na comunicação, você gosta de escrever, escreve, tenha os seus cadernos. Uma coisa que me ajudou muito, Gustavo, ao longo da minha jornada, foi ter meus cadernos. Então, assim, caderno da emoção, caderno dos sentimentos, caderno da gratidão. Eu tinha sempre muitos cadernos que me ajudavam a entender um pouco mais sobre mim também. Ter essa disciplina todo dia de De escrever escrever o aquilo que foi diário, né? bom. Diário, desde criança eu tinha meus diários, eu tive muitos diários, eu amava diário. Então era uma coisa que eu comecei a perceber. Bom, eu sou boa na escrita. Eu, Beta, eu sou do textão, eu adoro escrever textão aqui no Instagram, eu tinha no Face, né? Então, assim, desde a época de Facebook, lá de 2008, né? Nem sei quando que eu tinha Facebook. Então, escreve ali nos seus diários, usa a sua disciplina para isso, para coisas que você gosta.
em primeiro lugar, busque, né? Até porque através disso você vai entendendo um pouquinho mais sobre os seus talentos, sobre aquilo que você é boa. Então você vai olhar para trás. Eu olhando para trás, eu comecei a identificar, poxa, eu sou boa na escrita, eu sou boa na fala, na comunicação. Você vai entendendo um pouquinho melhor sobre os seus talentos. E hoje você tem como você praticar sua disciplina em uma diversidade de coisas, né? Você pode colocar sua disciplina para gravar os seus vídeos ali no YouTube, se você é bom na comunicação, ou escrever algo ali ou no podcast, ou escrever algo ali no seu seu negócio, se você não tem um negócio, se você trabalha numa empresa, onde você pode colocar sua disciplina naquilo que você é melhor dentro, né, para você fortalecer ainda mais o seu trabalho. Então, a disciplina é um estilo de vida. A partir do momento que você Sim. começa a praticar, só que é algo que você tem que praticar. A disciplina, gente, ela não cai do céu. Disciplina é É o que o Gustavo treinável. fala. É treinável e é repetição. Repetição, repetição. Todo dia você tem que fazer, porque a motivação não basta. A motivação é muito lindo. Eu também amo motivação. Para começar. E eu acho que motivação também não é algo que você tem que tirar do seu campo, não. Você tem que ter a motivação, porque ela é o motivo que te faz agir. Ela é algo que você, assim, poxa, eu gosto daquilo. Então, é um motivo que te faz levantar. Mas para você realmente ir lá e fazer, porque tem diferença entre você simplesmente gostar e você realmente praticar. Porque não é todo dia que eu quero treinar. Meu treino eu amo correr, mas e o treino? Ir lá e dar aqueles tiros de 1.000 metros. Será que eu gosto? Todo dia. Às vezes eu tô lá cansada. Será que eu vou mesmo com a perna doendo ainda do treino de musculação do dia anterior? E aí, como que eu faço? Só aquele motivo que eu amo não é o suficiente. É importante eu ir lá e exercer. Exercer. Então, a disciplina é para você exercer. É um exercício. Assim como tudo que você quer implantar na sua vida. Né? Esses cadernos que eu falo, a gratidão, como que eu faço para ser uma pessoa grata? Gente, gratidão não cai do céu. A gratidão é um exercício. Você tem que praticar a gratidão na sua vida. Poxa, todo dia ir lá, quais são os 3 motivos que eu sou grata hoje? Tem que pensar pelo 3 ainda são pouco, porque se você acorda, você já tem que ser grato, mas muitas vezes, como a gente vive no automático, a gente não se É. dá conta de exercitar. Então, uma das coisas também, Gustavo, que me ajudou muito nesse processo de despertar foi isso. Eu começar a trazer as coisas simples, tá? Porque muitas pessoas também, elas querem começar com algo muito complexo. Não, tira aquilo que é complexo da sua vida. Pense naquilo que é simples. A gente está sempre muito acostumada e querendo sempre pensar em algo muito assim, meu Deus, vou mudar o mundo. Não precisa mudar o mundo. Mude a sua realidade com coisas que sejam próximas ali do seu dia a dia, que estejam presentes na sua vida. Pense nisso. É isso aí, Beta. Uma coisa que a gente fala aqui muito dentro do poder da disciplina é a questão da rotina, né? Criar rotinas. Rotina planejável, disciplina é treinável, hábitos é repetição. Então, a questão da disciplina com exercício físico, atividade física, é super importante. É um dos pilares que a gente tem que puxar. E atividade física não é para você ser atleta, para você ser algo nível acima, né? É algo só para você trabalhar o seu corpo. Pode ser uma caminhada simples, uma corridinha, se tiver em outro nível, andar de bike, ir na academia, malhar, fazer um esporte. Então, isso depende de cada um. É específico, mas é importante ter um desses pilares na nossa vida para trabalhar a disciplina, porque a atividade física trabalha muito o nosso mental, né? Em paralelo, a gente trabalha outras disciplinas, que é a parte do, por exemplo, do crescimento, que é ler um livro importante, estudar algum assunto que seja importante para a vida pessoal ou para profissional, trabalhar a parte da rotina de reflexão também, que é a oração, que seja a meditação, seja os diários, né? Então, aqui dentro do nosso projeto, Poder Disciplina, a gente sempre trabalha esses pilares. E as pequenas atitudes diárias, né? Que fazem a gente crescer, que faz a gente evoluir e ir progredindo de pouquinho em pouquinho, né? Então, por isso é importante colocar a disciplina. Então, como a gente sempre fala, a disciplina é treinável, é se colocar à prova, fazer um pouquinho todos os dias e ir ali construindo, né? Muito Beta, bacana. ó, Maravilhoso seu deu, projeto. deu 1 hora agora, eu acho que a live não caiu, hein? É... Estamos aqui ainda. Então, para a gente, para fechar, a gente basicamente já falou, né? Mas só para resumir, a importância da atividade física na saúde física e mental para você. Ok. Bom,
principal, a importância da atividade física, o meu processo de autoconhecimento veio através do esporte, da saúde física, que me ajudou a trabalhar o mental, Gustavo. Então, assim, é o que eu falo, corpo são, mente sã. Então, uma coisa une a outra. Então, eu trabalho muito com esses dois pilares. A atividade física para ajudar na saúde mental. É a saúde física e mental unindo esses dois através desse processo de você exercitar sua disciplina, você automaticamente vai trabalhando a sua mentalidade. Para quê? Para que você consiga avançar e você ter pequenos progressos ao longo dessa sua jornada. E isso vai fortalecendo, porque cada vez que você sai um pouquinho da sua zona de conforto, que você enfrenta o desconforto, você cresce como pessoa. E esse crescimento como pessoa vai te ajudando a transferir esses aprendizados que você vai tendo na sua área da saúde para todas as áreas da vida. Então, a saúde mental, ela é justamente para fortalecer a sua mente, para que você esteja sempre em busca desse próximo passo. Então, se eu hoje vou lá e consigo fazer uma flexão, que seja, porque aqui realmente não é para ninguém ser atleta em nenhuma área, né? Ou então ser um escritor. Nossa, eu vou escrever um livro. Não. Se você gosta de escrever, vai lá e escreve um pouquinho sobre o que você gosta de fazer, sobre aquilo que aconteceu no seu dia. E aí, aos poucos, você vai exercitando isso, vai trabalhando a sua mentalidade, vai melhorando o seu progresso e vai olhando para você e trabalhando cada vez mais o seu fortalecimento ali nas suas características positivas, olhando aquilo que você tem de bom, trabalhando esse seu pilar do seu desenvolvimento. E para mim, realmente o ponto principal que mudou, que foi, se você me perguntasse assim, o que mais mudou a sua vida, foi realmente a saúde física. Através da saúde física, eu trabalhei o pilar da minha saúde mental e através da corrida, foi o grande... Eu não costumo dizer que a corrida me salvou, porque eu que me salvei, mas foi uma ferramenta de transformação. Para te levar. Uhum. É o que eu costumo dizer, que o esporte, ele é uma ferramenta de transformação. Eu uso uma ferramenta, né? Como a gente trabalha muito com ferramentas através do processo de desenvolvimento, é um pilar de trabalho para que através disso você consiga desenvolver uma série de habilidades, incluindo essa habilidade da mentalidade, que é você se fortalecer através dos desafios que você enfrenta. Que significa o quê, Gustavo? Significa principalmente você não desistir depois de errar. Porque o esporte, ele te mostra muito isso. Ele mostra muito, muito que você, às vezes, não está num dia bom e que você, num dia que você não fez um treino tão bom que você não conseguiu, às vezes, descansar tão bem. Então, é uma série de fatores que te levam à sua máxima performance. É o seu sono, é a sua alimentação. Então, você tem que unir, né, uma série de fatores para que você consiga equilibrar todos eles, né? E nem equilibrar, porque nem sempre a gente consegue equilibrar, mas você tentar equalizar todos eles. Às vezes você trabalha muito, então você tem uma jornada de trabalho muito exaustiva, mas mesmo assim, então, independente dos obstáculos, você não vai deixar de fazer, porque mesmo que você não esteja num dia tão bom, são exatamente esses dias que não são tão bons que vão te ajudar lá na frente. Porque, Gustavo, é muito fácil a gente fazer as coisas quando tudo está bem. Esse é o ponto principal que o esporte me ajuda. É muito fácil eu acordar bem e ir lá entregar o meu melhor treino. Mas e no dia que eu acordei mal? Que no dia anterior, muitas vezes as pessoas, as mamães, né, os pais, eles tiveram uma noite de sono conturbada porque o filho não dormiu tão bem, acordou várias vezes na madrugada. E aí, mesmo assim, a mãe foi lá e fez o treino dela. Mesmo no dia que ela trabalhou mais, ela foi lá e entregou um treino. São esses dias que são a virada, né? Que são o ponto de virada. Ao longo de um ano que você fez isso, todos os dias, é que no final do ano você chegou e falou, poxa, olha como é que eu cheguei até aqui. Ao longo desse ano inteiro, eu passei por várias situações. Que foi o que aconteceu com a gente ao longo desse processo de pandemia ali, né? Muitos momentos empreendendo, muitos momentos participando desses processos de imersão que a gente ficava ali naqueles eventos de, às vezes, 8 da manhã até 10 da noite, a gente não tinha nem horário para sair, a gente saía de madrugada, cara. E no outro dia a gente estava lá acordando para treinar. Cedo de novo. Cedo de novo, e naquela jornada incansável. Então, a saúde física é isso, é você trabalhar, fazer aquilo que você tem que fazer e independente dos obstáculos, dos desafios que você
que você esteja vivenciando, você não Enfrentando. deixa de fazer, vivenciando, você não deixa de fazer, você não deixa de cumprir o seu objetivo. E não pensando no resultado, mas pensando no objetivo. Porque às vezes, Gustavo, a gente não vai conseguir entregar aquele super resultado. Né? Eu falo com o meu treinador, o treinador não conseguia entregar aquilo que estava estipulado ali na planilha, mas eu consegui dar o meu máximo para aquele dia. Então, aquela frase clássica, né? Faça o seu melhor de acordo com as condições que você tem. Porque ao longo do processo, você vai entregar a sua excelência, que foi um pouquinho a cada dia, que a gente sempre fala, e ali na construção, você vai ter alcançado o seu melhor, de acordo com a trajetória que você vivenciou, de acordo com o processo que você viveu. Legal, Beta. Muito importante ter essa atividade física, né, para ajudar a gente nesse crescimento, porque é muito mental mesmo. A gente vai trabalhando isso diariamente e vai Sim. construindo e progredindo. E hoje, Beta, quais são os seus objetivos? São sobre os seus projetos? Fala aí um pouquinho. Olha, os próximos passos, né? Muitas coisas acontecendo. A gente faz parte do projeto de empresários ali do grupo do Joel J. Então, existem algumas entregas ainda a serem feitas. Continuar com as minhas mentorias individuais e escalar cada vez mais para as mentorias em grupo. Hoje em dia eu trabalho bastante, né, com mentorias em grupo também, e tudo focado ali no orgânico, mas os próximos passos também é fazer um lançamento e contar aí, até com a ajuda do Gustavo, que trabalha além desses desafios, né, dos seus desafios, dos seus projetos, também dos hábitos, da rotina e disciplina. Você também trabalha nessa área de estrategista Digital. digital. Isso está me ajudando também nesse crescimento dentro do digital. Então, eu quero empreender, meu projeto é empreender no digital e escalar cada vez mais os meus resultados, que ao longo desses meses aí que a gente vem empreendendo, eu venho empreendendo nessa jornada, contando com o apoio de grandes mentores no digital, como o Joel J, por exemplo, a Carol Cantelli, que são meus padrinhos aí ao longo da jornada, já evolui bastante, então já tive crescimentos realmente exponenciais. E na área do esporte também eu tenho projetos de trabalhar com corredoras, então as corredoras melhorando essa questão da mentalidade e também ao longo, né, da minha trajetória, além dos meus objetivos pessoais, eu tenho uma próxima maratona que eu vou fazer ainda nesse segundo semestre. Eu quero Boa. levar também corredoras para correr com essas atletas em provas. Então, é um projeto que eu tenho também, que eu quero não só fazer a parte desse trabalho com a mentalidade das atletas, mas focar ali também na entrega, né, com elas. Assim como eu entrego as minhas mentorias online, eu quero estar cada vez mais presente com atletas em provas e ajudar nessa conquista do objetivo final dentro da própria competição. É um objetivo que eu tenho para esse segundo semestre também. E continuar aí nessa jornada do empreendedorismo e do esporte, que realmente é a minha vida. Eu amo o que eu faço, eu sinto muita gratidão a Deus por eu ter, né, buscado esse caminho, porque Deus, ele direciona, mas a gente que age em busca disso. Então, quero cada vez me desenvolver. Um outro projeto também que eu tenho é isso, é a evolução contínua. Então, eu me desenvolvendo como pessoa para que, consequentemente, eu seja melhor profissional e também melhor, enfim, nos meus relacionamentos interpessoais, né, no meu relacionamento. Deixar aqui também um beijo pro meu marido, pro Léo Corre Sampa, que graças a ele também eu me desenvolvi muito e ele me ajuda muito. É muito importante dizer isso, contar com o apoio de pessoas, gente. A gente não precisa contar com o apoio de todo mundo, né? Esquece isso. Conte com pessoas, com apoio de pessoas que sejam importantes nessa jornada. Então, ter uma pessoa assim, né, igual o Gustavo, que direciona vocês aí dentro do projeto, e ali dentro a gente formar esse ambiente fortalecedor e com pessoas que são pontos chaves ali na sua vida. Porque senão a gente fica sempre querendo que agradar todo mundo e isso não vai acontecer. Então tenham pessoas que sejam ponto-chave ali que você pode se apoiar. E eu, graças a Deus, também tenho muito isso dentro aqui do esporte também, aqui em São Paulo, com muitos amigos que me apoiam nessa jornada e mentores também que nos direcionam, né, Gustavo? E agradecer também a você
por estarmos juntos aí nessa jornada, agradecer pelo espaço aqui na live, agradecer pelo espaço nas aulas ali com seus alunos, que eu conheci muita gente também que eu agradeço e que eu parabenizo, porque são poucas as pessoas que estão dispostas a crescer e se desenvolver. É uma minoria, né? Então, eu deixo aqui meus parabéns para essa galera, essa turma maravilhosa que está aqui, porque não é fácil encarar as nossas dores, nosso sofrimento, essa jornada que dói, que é um crescimento interior, ele dói. Então, esse pessoal que busca se desafiar, a gente tem sempre que parabenizar, porque é uma minoria da minoria, né? É uma porcentagem da população que realmente muitas vezes, às vezes começa, mas não termina. Então, quem está aqui, quem está sempre buscando, eu deixo aqui meus sinceros agradecimentos a vocês que nos acompanham e que a gente continue, né, Gustavo, esse caminho, buscando cada vez mais pessoas para estar ao nosso lado aí. Muito, muito obrigada, de coração. Obrigada pelo espaço aqui. Gratidão. Legal, Beta. Eu que te agradeço. Como você disse, né? É uma vida de aprendizados constantes. A gente nunca para de aprender, nunca para de evoluir e de Sim. contribuir com outras pessoas, né? Passar a mensagem adiante, os aprendizados. Isso sempre vai reforçando e fazendo a gente crescer mesmo. Então, eu que te agradeço aqui pela sua disponibilidade, mais uma vez, de estar com a gente, contribuir, passar a sua mensagem, os aprendizados, as experiências. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer toda a galera presente aqui, quem passou pela live também, porque a gente bateu... Hoje foi nosso primeiro Café com Disciplina com mais de 1 hora. E a É, live não caiu. Então, meus comentários pararam aqui de subir, ficou presa a live. Então, fala aí, vê aí, galera, quem gostou, gente, quiser de novo, mande um direct aí pra gente, tá? Que a gente repete aqui. Quem gostou, a gente vem mais tem a uma galera vez. desde o início aqui, ó. Tem as Anas aí Legal, do projeto. que Então, bom. queria agradecer muito, galera, a presença de Beijo. vocês aqui na nossa segunda-feira, no nosso Café com Disciplina. De estarem participando, estarem buscando aprender mais, desenvolverem, isso é super importante para o nosso processo, né? Então, muito obrigado mesmo. Eu vou deixar essa live gravada, tá bom? Vou deixar salva aqui no meu perfil, para Que que a bom. mensagem possa chegar a mais pessoas. Então, compartilhem com quem precisa ouvir essas mensagens, com esses aprendizados. Comenta lá o que vocês acharam da live, os insights, o principal aprendizado. Então, comentem. Sigam a Beta, vocês que são aqui do Poder e Disciplina, sigam ela Sigam o lá, acompanhem o Gustavo. trabalho dela, o projeto dela, super importante também, beleza? Mandem mensagem para ela para tirar dúvida. Tamo junto, muito obrigado. Bora para Obrigada. cima. Uma ótima segunda, uma Ótima ótima semana. semana. E é isso aí, galera. Valeu. Tamo junto. Começamos Abraço. bem. Valeu. Tchau.